Bonita de hoje, já assim, ó, vou dizer pra vocês, num assunto com ela, que quando esteve aqui foi um verdadeiro sucesso. A primeira vez que ela veio ao Você Bonita foi o dia que a gente entrou pela primeira vez ao vivo no YouTube. Então me marcou também e a pauta foi super legal. A gente estava falando da saúde da casa, mas não só pensando em questões energéticas, que a gente de vez em quando também aborda aqui no programa, mas pensando em questões já comprovadas cientificamente. Eu estou falando do trabalho da bióloga e designer de interiores com PhD em Ciências da Saúde, Luísa Andrade. Bem-vinda! Obrigada, Você tá bem? Carol, Bem-vinda. Prazer sempre te receber, viu? Prazer estar aqui de novo. Foi um super sucesso, fique à vontade. E hoje a gente volta a falar da saúde da nossa casa, mas com uma influência muito poderosa. Estamos falando da influência das cores. Exato. Como essa vibração e como a questão realmente, eu acho que do nosso olhar, né, para as cores, para o ambiente, tudo reflete uma série de comportamentos, certo? Exatamente, Carol. As cores, elas influenciam no nosso estado emocional. É. Quer a gente queira ou não, elas estão ali influenciando, né? Puxa vida. Isso já é sabido há muito tempo por pesquisadores, por pessoas que trabalham na área, e a indústria usa muito isso, o comércio usa muito isso. A gente vê em restaurantes, por exemplo, como que os fast food utilizam a cor vermelha, porque a cor vermelha instiga a fome. A fome. Então, Aham. as cores estão aí, estão influenciando no nosso estado emocional, e é interessante que a gente tenha consciência de como essas cores trabalham na gente, para que a gente use isso da melhor forma possível. A nosso favor, no momento que a gente quer, então, uma calma maior no ambiente, no momento que a gente quer ali, de repente, até quando a gente recebe alguém na nossa casa e quer que aquela pessoa se sinta bem, né, Exatamente. num conforto. Agora eu vou te fazer uma pergunta antes da gente começar. O nosso estúdio aqui, que é a nossa casinha aqui de todo dia, né, que o pessoal aí conhece muito bem. O que você acha desse tom rosa aí, que é a nossa paleta? O tom rosa, ele transmite uma cor de feminilidade, né? Que tem tudo a ver com você bonita, de leveza, de felicidade, de alegria. Então, acho que tem tudo a ver, tá? Mais do que de acordo com... É importante isso, né? A gente não para pensar, mas de super. fato é parte do nosso dia, de quem nos assiste, meu, de toda a equipe, essa nossa casa, né? Que é o nosso estúdio. Então, ó, já tiramos nota 10. Nota 10. Parabéns para nossa cenografia, sempre rimar, vocês arrasam. Vamos então à primeira imagem na tela, que a gente tem uma sequência para o pessoal de casa entender. Eu acho que a primeira imagem é uma pergunta, né? Olha lá. É porque, deixa só introduzindo um pouquinho, como que as cores funcionam no nosso cérebro, né? Existe um padrão que é global, então as cores, para a maioria da população, ela reflete um estado emocional, né, global, mas isso muda às vezes de acordo com a cultura do país. Isso vai mudar pessoal, qual que é o seu histórico de vida. Então, por exemplo, a gente usa preto nos funerais, branco nos casamentos, mas tem culturas que usa preto, usa o branco no funeral e usa cor para casar, né? A gente vê muitos indianos casando com muita cor. Então tem uma influência da cor. Nos Estados Unidos, por exemplo, os presidiários usam laranja e às vezes as pessoas não se sentem bem utilizando laranja, apesar de ser uma cor super alegre. Então tem essa influência também cultural e pessoal, porque tem o seu histórico de vida, né? Então, às vezes, você estudou num colégio que o uniforme era azul, e aí você cresce, não gosta de azul, porque você não gostou daquela experiência, apesar do azul ser uma cor de mais leveza, de trazer uma paz. Então, tem toda essa influência. Então, o importante é que você tenha consciência disso e analise pessoalmente como essa cor está interferindo para você. Porque é assim que você vai aplicar no seu vestir e na sua casa, né? Coisa! Uma forma de aprender isso muito fácil é no seu vestir, porque quando você pinta a parede da sua casa, não dá para trocar toda hora, Exatamente, né? Então, aprender isso, como essas cores te influenciam no seu vestir, primeiro, para depois aplicar dentro da sua casa, é interessante. Vai fazer diferença. Muito Isso. bom. Vamos colocar agora, então, as perguntas que a gente deve fazer, né? Antes de tudo. Isso, antes de tudo. É sempre interessante colocar, ter um profissional que vai trabalhar com você, um arquiteto, um designer, um decorador, porque ele vai saber harmonizar as cores melhor.
Tá. Mas só você vai saber qual que é o ambiente que você quer para aquele local e como aquela cor trabalha para você. Entendi. Então, por exemplo, quando você vai fazer um quarto, decorar algum espaço da sua casa, pergunte, para que eu vou usar esse quarto? Tá. Né? Quem vai usar esse quarto? Vai usar esse quarto? É o seu filho? É importante perguntar para o seu filho, você gosta dessa cor que a gente está escolhendo? Eu errei isso uma vez. Eu pintei o quarto da minha filha de azul e depois, quando eu fui estudar, a gente já não morava nessa casa e eu fui perguntar para ela, você gosta de azul? Ela, o azul me dá tristeza. Então a gente não sabe se foi... ela, por exemplo, foi uma fase que ela não dormia muito bem no quarto. Entendi. Ela ia muito pro meu quarto. Era por conta da cor que trazia esse medo ou o medo que ela tinha naquela época se transmitiu para hoje numa sensação de eu não gosto do azul. Entendi. Né? Então, ou o inverso, né? Interessante fazer análise, né? Então a gente precisa perguntar quem vai usar. Qual a hora do dia que esse quarto vai ser utilizado, esse cômodo, porque a luz interfere muito. Se for uma luz artificial, a cor muda, né? A tonalidade da cor. Tá. E os profissionais, eles sabem bem trabalhar com a luz e é importante que a gente saiba isso. E quais sentimentos e emoção você quer trazer para aquele quarto? Olha que interessante. É um quarto que você quer tranquilidade? Ou às vezes é um espaço de um escritório que você quer trabalhar ali foco? Ou não, você trabalha com criatividade, você quer transmitir, quer mais energia, mais criatividade naquele ambiente, as cores mudam e você pode trabalhar diferentes formas com as cores. E eu acho que nessa questão que tem muita gente agora trabalhando de casa, né, de repente dá uma atenção maior para esse cômodo, que é o cômodo que você escolheu para exercer ali o trabalho, e prestar atenção no que você vai contar agora das cores, pode fazer diferença no rendimento, não é verdade? Com certeza. No home office? Ai, que legal, gostei disso. E os escritórios trabalham isso, né? As empresas maiores, elas já têm consciência disso e elas trabalham isso. A Disney, por exemplo, tem salas de diferentes cores para determinados tipos de ambiente, de reuniões. Entendi. Então, se é uma reunião que você quer ter grandes ideias, estimular ali criatividade, a sala é de uma cor. Tá. Se é uma reunião mais séria, não é interessante, por exemplo, você colocar um laranja numa reunião que é mais séria, porque isso pode instigar até uma agressividade. Entendi. Olha só. Então, que maravilhoso esse trabalho. Está influenciando, independente se você sabe ou não. E é importante que a gente tenha consciência disso. Então vamos conhecer o que cada cor passa pra gente. Olha lá, vamos colocar a primeira na tela. Vocês vão acompanhando, tirem foto, a gente vai deixar aí, né? É legal tirar foto aí da tela para vocês terem, né, essas informações. Então, o vermelho estimula o apetite, gera sensações de calor, elevação da pressão arterial, acelera o metabolismo, aumenta a frequência cardíaca e a respiração. Então, tem que tomar um cuidado. Ou seja, tem até uma interferência fisiológica também. Então, é lógico que isso é quando se usa o vermelho em excesso. Ou talvez se você é uma pessoa que já é muito agitada e aí você tem muito vermelho em casa, utiliza muito vermelho, aquilo pode estimular um processo de agressividade. Tá. Mas pode ser o contrário também. O vermelho é uma cor de sedução, né? Você tem que ter uma autoestima bem boa para você passar um batom vermelho, usar um vermelho, né? Então é uma cor de bastante sedução também. É interessante o Tem vermelho. que ponderar um pouco, então, com a questão até já desse comportamento individual. Então, as pessoas mais agitadas, que precisam ter um pouquinho mais de calma e tal, pode ser que não seja uma boa. Exato. Mas para aquelas que precisam até dar um up, pode ser que eleve. Use na sua roupa. Num dia que você está mais para baixo, põe um vermelho. Põe vermelho e vamos embora. Vamos para o próximo. Ó, além do vermelho, vamos falar do rosa, que é o nosso aqui do estúdio? Efeito calmante, combate o estresse, reduz a agressividade, traz esperança. Em excesso, pode causar irritação e inspirar sentimentos de fraqueza. Isso, principalmente em homens, porque como o rosa é visto como uma cor mais feminina, tem alguns homens que acham que esse rosa vai trazer essa coisa de, sou fraco, sou... Né? Então, é um sentimento, um lado negativo do rosa e é individual, você precisa analisar isso em você. E quando a gente coloca, então, a soma, né? Vou dar o exemplo aqui do nosso estúdio de novo, porque eu acho que isso acontece hoje em muitas casas. A gente tem, então, o tom de uma parede, que pode ser o rosa. A gente tem as nossas flores, né? Os nossos vasos com verde, né? E a gente tem também o acabamento de madeira, que hoje é também uma possibilidade e que fica
muito bonito, né? Ter acabamento de madeira assim, numa parede que antes a gente pintaria lá. Os meninos estão mostrando aí nosso estúdio, pra gente ter uma ideia. Isso é legal? Então, assim, também fazer o equilíbrio é bacana? O monocromatismo não é muito interessante na casa, né? Às vezes pesa muito. Então, a gente está vendo ali numa visão uma coisa que é muito rosa, muito vermelha, não é interessante. E quando você coloca madeira, você tem plantas, você traz textura para dentro de casa. E isso também, o nosso corpo, ele aceita muito bem isso. Porque a gente sempre aceita as coisas que são mais naturais, que tem mais a ver com a natureza. Inconscientemente, a gente aceita melhor esses padrões. Entendi. Entendeu? Então, a própria madeira, que já é diferente do que a textura da parede, do cimento, já vai também entrar com harmonia. Traz harmonia, traz conforto. Interessante, né? E isso, traz né? a cor, que é uma cor mais de natureza, né? Que é bem interessante, que é o que a gente chama de biofilia e que o nosso cérebro também gosta. Absorve com bastante prazer. Pois é, eu vou até dar um depoimento pessoal, assim, depois que a gente fez esse acabamento na varanda e tal, nossa, o aconchego é muito maior, uma coisa muito gostosa, realmente. E que eu acho que fica bem, né, em qualquer ambiente, assim. Qualquer ambiente. Muito bom. Já tem perguntinhas do público no @VocêBonitaTV. Vamos para a próxima cor, além do rosa. Ai, laranja. Oh, cor bonita, né? Gera energia e felicidade, aconchego, estimula a criatividade e interação. Exato. Em ambientes de trabalho que você precisa estimular a criatividade, é excelente usar o laranja. Mas, como o vermelho, se você é uma pessoa muito agitada, e numa consultoria eu vi isso, a pessoa era muito agitada e ela tinha uma mesa de trabalho que ela laranja, e ela falava, eu não consigo concentrar nessa mesa. Eu falei, talvez seja a mesa que esteja numa cor que está te estimulando muito e você precisa de um momento de concentração, talvez não seja o ideal. Que coisa, então a gente pode ter nos detalhes também, pontos em laranja. Nos detalhes é bem interessante. Às vezes você pode ter a parede da sua casa em tons mais neutros e trazer a cor nos detalhes, num quadro, num enfeite, na madeira, na planta, né? Eu coloquei um quadro, coincidência, coloquei um quadro laranja há pouco tempo, também ficou muito interessante. Deu vida, né? Deu vida. Aí você olha pra ele assim, aí é uma coisa, bem que você falou o negócio da criatividade, parece que, enfim, abre ali a mente, né? Engraçado, né? Você viu, Glaucia? Lá em casa? Cadê a diretora? Aqui, eu acho que eu não tô... Agora sim. Não, que eu falei que eu coloquei o quadro verde, né? E as meninas foram em casa após o programa de aniversário. E eu não sei se você viu, mas é que elas já conheciam em casa. Fica diferente, né, diretora? Dá um up, e perto da janela. Enfim, ficam aí as coisas pra gente pensar, né, gente? Cada um colocando assim a cabeça pra pensar onde é que em casa caberia algo deste tipo, né? Uma cor. Vamos pra próxima, ó. Então, além do laranja, a gente tem o amarelo. O amarelo também para alguns é uma cor bem marcante, né? Que tem muita gente que gosta. Então, é inteligência, intensidade, felicidade, acelera o metabolismo, radia calor e inspiração. Em excesso, pode soar agressivo e conflituoso, gerando raiva e irritação. O amarelo é uma cor que emite muita luz, né? Então, essa coisa do excesso é por conta disso. Se você tem uma parede que é muito amarela, um ambiente que é todo muito amarelo, aquilo fica cansativo. Por outro lado, ter detalhes em amarelo, ter um ambiente que às vezes é muito monocromático e você insere uma cor amarela, aí traz todos esses benefícios, né? Você comentou, quando a gente falou ali do vermelho, da questão de aumentar a fome e tal, não preciso nem dizer, né, gente, aquele M gigante que a gente conhece há tantos anos e tal, que mistura, então, o vermelho com o amarelo. A análise, então, qual é dessa mistura do vermelho, então, da questão da fome e tal, e com o amarelo? Acho que o vermelho, para trazer essa coisa de sou um fast food, preciso que vocês comam, né? venham, né? O amarelo para trazer um equilíbrio e leveza ali para a própria marca, né? E trazendo esse ar de alegria, porque você quer comer uma coisa muito gostosa, vai ficar muito alegre, vai ficar feliz. E coma bastante, mais ou menos isso, muito bom. Vamos para o próximo, olha lá, daqui a pouquinho tem perguntinhas do público no @VocêBonitaTV. Verde, esse aí é do meu filho, porque é o palmeirense, né? Aí chega primeiro, se gosta e não gosta, não chega primeiro. Vamos lá, tem um efeito relaxante, estabilidade, segurança, equilíbrio emocional, alivia o estresse, ajuda na cura e gera motivação. Quanta coisa boa do verde. Por quê? O verde transmite muito a natureza, é uma cor da natureza. Então, é uma cor que o nosso cérebro, ele recebe com muita leveza.
E aí traz todas essas sensações que a gente vê de cura. É difícil uma pessoa não gostar do verde, né? Que coisa. Pode ser até que ela torça por um outro time e fale, eu não gosto do verde de jeito nenhum. Né? Mas é uma questão pessoal. Para a maioria das pessoas é uma cor de bastante tranquilidade. Sabe o que eu ia te perguntar? Existe alguma soma entre as cores, ou seja, misturas entre elas em alguns ambientes que não vão funcionar de forma alguma, mesmo que a pessoa goste ou não, assim, algumas coisas conflitantes que a gente precisa tomar cuidado? Sim. Existem, quem estuda arquitetura e design tem essas paletas de cores que combinam mais ou não, e que o profissional vai saber combinar direito. Então, assim, não são cores... É muito pessoal, óbvio, né? Na sua casa, o mais importante é que você se sinta bem dentro dela. Mas tem cores que combinam mais com outras. A gente vê também muito no vestuário, né? Que transmitem uma coisa de mais harmonia do que combinação com outras cores, que às vezes não vai ficar tão harmônico. Aquilo que agride muitas vezes o nosso olhar. É nesse sentido, né? Sentido. Mas para algumas pessoas, não. Tem gente que é mais excêntrico e que gosta. Então, assim, é bem pessoal. Eu gosto mais de ir para esse lado. Você está gostando? Está te fazendo bem? O que você sente com isso? Porque é isso que vai fazer bem. Vai fazer a diferença, perfeito. Tem perguntinha, Glaucia? Já, daqui a pouquinho, porque tem mais cores, ó. Roxo claro e o roxo escuro. Vamos começar com o roxo claro. Então, é sabedoria, espiritualidade, alegria, romantismo. E o roxo escuro pode trazer uma tristeza, uma certa frustração e até o luto. O roxo é uma cor bem polarizada, né? Tem pessoas que amam o roxo, tem pessoas que odeiam o roxo, porque é uma cor que também não acontece com muita frequência na natureza. Então, assim, não é uma cor que a gente vê se utilizando com tanta frequência nos ambientes, porque tem essas dualidades. E todas as cores, foi até legal colocar o roxo claro e o roxo escuro, porque tem tonalidades diferentes em todas as cores e que vão influenciar de formas diferentes, tá? Então, a gente está citando aqui o bem geralzão. Então, o roxo tem essa polarização e aí é bem pessoal. Mais ainda, é uma cor que você tem que analisar pessoalmente, como eu me sinto na presença do roxo. Perfeito. E talvez trazer para algum cômodo pode gerar, né, realmente sentimentos aí como esses que você colocou. Então, tem que pensar bem. Até numa colcha, numa almofada, enfim. Nos detalhes, né? Tem mais uma, né, Glaucia, antes da perguntinha? Lá. Vamos encerrar com ele. Não, tem mais... Eu acho que é o último, o branco. O branco tem o preto e tem o cinza. A gente pode falar dos três. Dos três, porque também, eu adoro, o branco eu adoro. Ó. Esterilidade, inocência, limpeza, frescor, simplicidade e pode parecer frio e isolado. Por isso os hospitais, né? Para trazer essa sensação de limpeza, os hospitais, os médicos, né, utilizam muito o branco. Então, mas é uma cor que transmite para a maioria das pessoas, e dependendo da cultura, transmite essa coisa de ser inocente, de limpeza. As noivas usam, porque historicamente traz essa coisa de pureza. Né? Mas, se você tem um quarto, por exemplo, um ambiente que é todo muito branco, aquilo ali pede para ser preenchido. Né? Fica demais o todo branco. E você pode preencher com texturas. Se você gosta de tons mais claros, sempre preencha com texturas, não precisa ser com cores, com muitas cores. Entendi. Né? E usar também, até a madeira pode ser interessante, né? A madeira, fazer uma mistura, trazer plantas, porque traz esse equilíbrio. Muito bom. Já a perguntinha, então? Quem escreveu pra gente? Olha lá. Gu, querido, beijo. Quais os benefícios do uso da cromoterapia nas lâmpadas dentro da nossa casa? Que pergunta legal. Então, a cromoterapia é uma terapia, é um processo de tratamento para doenças. Nem é uma coisa que eu tenho mais facilidade de falar e que eu trabalho com. Mas é utilizado e, como as cores trabalham nas nossas emoções, com certeza funciona e eu acho que é um procedimento super interessante de se procurar. Às vezes até assim, a gente que citou, se você quer dar algum ar de todas essas cores, né, que a gente colocou aqui, e você não tem um objeto, você não quer mudar nada, nem pintar a parede, de repente uma lâmpada pode trazer, né? Pode, e hoje em dia é fácil, tem aquelas fitas de LED, que você tem todas as cores numa única fita, e você, dependendo do ambiente que você quer trazer para aquele dia, para o seu estado emocional, você pode mudar a cor do ambiente. Olha lá que legal. Gu, você arrasa sempre, né? Maravilhoso. Olha lá, tem mais.
Obrigada, Lilian, um beijo. Como harmonizar a energia do meu apartamento e de um prédio que é muito frio de temperatura e nos sentimentos de coletividade? Puxa vida, então eu acho que também mudar um pouquinho a entrada ali, né? Que ela fala dela e do prédio como um coletivo, todo. Né? Se tá um sentimento frio, provavelmente é um prédio que está muito monocromático, né? E a gente tem isso, por exemplo, o cinza, a gente vai falar dele, é uma cor que está muito na moda, mas o cinza é uma cor de inércia, né? Então, se está tudo muito monocromático, é interessante trazer cor. É interessante trazer textura, madeira, é interessante trazer natureza, planta, flor. Tudo isso vai harmonizar, vai trazer vida e leveza. E é lógico que você pode utilizar cores nos detalhes, como a gente falou, para melhorar esse ambiente. Sabe o que eu ia te perguntar? Não sei se é fugir um pouco do nosso assunto, mas é a questão dos espelhos nos ambientes, porque eles refletem a imagem, refletem as cores que vão estar em outro, né? Enfim, em outra parede. Pode ser utilizado com muita inteligência para aumentar os ambientes, para refletir. Até a sua parede é uma parede branca, mas está refletindo o azul do céu lá fora, o verde que tá refletindo lá fora. Então você pode utilizar o espelho para trazer cor para sua casa também. Também, né? Pensando no que ele vai refletir. Eu estava pensando sobre isso. Falei, será que a gente vai fugir do assunto? Mas não. Usado de uma forma inteligente, pensando também na questão das cores, pode ser legal. Pode, com certeza. Bom. Tem mais perguntinha quem escreveu pra gente, olha lá. Obrigada, Nívia, um beijo. Que cor seria mais indicada para uma parede de quarto de casal? Sempre cores que vão trazer mais sentimentos de calma e tranquilidade. Então, vai depender de vocês, né? Mas verde, o azul, um rosa, claro, se vocês se sentirem confortáveis em colocar essa cor. Esses tons que vão trazer mais calma e tranquilidade. Tranquilidade. Dá tempo da gente falar dos outros? Dá, né? Fechar, então, o cinza. Tem mais uma perguntinha antes? Então, tem mais uma perguntinha antes preparada e já a gente vai fechar com o cinza também. Silvana, um beijo, obrigada. A cor gelo na parede reflete tristeza? Então, é excelente essa pergunta porque entra no cinza. Tá. O cor gelo, porque o cinza é essa cor que traz muita... ele é instável, não tem muita... É frio, é uma cor fria, né? Então o cinza num ambiente, se você gosta, ele sempre pede por cor. Tá. E como que isso se reflete na sua saúde? Se você tá uma pessoa num estado mais depressivo, se você é uma pessoa que está triste, você tem a tendência de usar o quê? Até no seu vestuário. Você usa tons neutros, você usa muito cinza e muito preto. E isso vai acelerar esse processo de depressão. Entendi. Então, é interessante, se você está se vendo neste padrão, que você use cores. Tá. E traga cores para o seu ambiente também. Então, o cinza hoje em dia que está na moda, é muito legal que você traga cores para o seu ambiente, né? Ali a gente tem o cinza que é forte, é estável, traz esse sentimento de autocontrole, pode ser exaustivo e desanimador. E aqueles que amam cinza tentam se proteger do mundo, né? Porque como é uma cor de inércia, você se mantém ali, escondido. Quem está usando cinza não quer chamar muita atenção. Olha que interessante. Né? Então... Bom, sou cheia de cinza em casa também, né, Glaucia? Já me lembrei. Não, mas eu achei legal a análise que você está fazendo, porque realmente... os detalhes, né, se na parede está cinza, outras coisas que vão trazer tons. E aí eu já vou te fazer uma pergunta, vamos pensar numa sala, né? A sala normalmente tem uma mesa, né, de jantar, enfim, de refeições. Como é que é a questão das pedras hoje, que essa parte aí de pedras, de mármore, de resinas, enfim, também estão muito em alta, né? Também trazem essa questão quando você tem um mármore que tem tal cor, quando você tem uma outra pedra, sabe? Na cor das peças, assim, pensando aí na marmoraria também. Eu vejo, é interessante trazer a pedra porque traz uma outra textura. Tá. Mas eu acho sempre que prejudica quando você traz isso muito em exagero. Tá. Tem que quebrar, né? Tem que fazer o equilíbrio, tem que... Mas muito legal pensar nessa análise, pensar no nosso comportamento diante de tudo isso, né? Porque é nossa casa, né? É nosso espaço, é o lugar ali que a gente realmente precisa estar bem,
precisa estar feliz para renovar as energias. Vou agradecer o trabalho dela, que é maravilhoso, Luiz Andrade, mais uma vez com a gente, bióloga e designer de interiores, com PhD em Ciências da Saúde, ou seja, tudo isso não é só questão de vibração, não é só questão energética. Isso é ciência, né? Isso é estudado, tem comprovação e por isso que é muito legal conhecer mais. Então você vai lá no Instagram para segui-la, que é o @luiza_casa saudável, @luiza_casa saudável, que ela tem excelentes dicas. Eu tenho até um PDF que ensina muito sobre as cores. Quem quiser, me fala lá. Quero o PDF que eu mando para vocês. É o meu presente aqui. Para vocês que estão aí assistindo. E da semana de aniversário. E obrigada sempre, viu? E volte para fazer mais receitinhas, que aquele dia das receitinhas o negócio bombou. Bombou, a gente quer aprender todas. Obrigada mais uma vez. Até a próxima, viu?